Não é um dia de trabalho que você olha de longe e pensa, nossa, rodada cheia do Brasileiro, ou então fase de grupos da Liga dos Campeões, ou Europa e Conference League. Não, mas é uma sexta que traz as principais competições do mundo, a Premier League, a La Liga, a Série A italiana, a Bundesliga 1 e 2, jogos interessantes na Arábia Saudita e também a Série B. Não dá pra ficar uma sexta-feira sem uma Série B à noite. E querendo ou não, nós temos um jogo do líder da Premier League nessa sexta, que enfrenta o Crystal Palace fora de casa. O Tottenham pode abrir uma vantagem ainda maior na liderança. Então eu acho que vale a pena dar atenção sim para essa sexta-feira. Se você estiver assistindo esse vídeo no meio do furacão de quinta-feira à noite, onde está acontecendo vários jogos do Campeonato Brasileiro, eu te aconselho salvar para você assistir na sexta de manhã. Assim você não perde nenhum detalhe. Tá bom? Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse início de final de semana, sexta-feira, dia 27 de outubro. Começamos às 3 horas da tarde na Arábia Saudita com duas equipes que se reforçaram muito esse ano, que investiram demais. O Al Hilal trouxe até o Neymar, infelizmente o Neymar acabou se machucando e vai ficar vários meses fora. O Al Hilal é líder isolado da Arábia Saudita com 26 pontos e pega o Al Ahly, que também contratou vários jogadores interessantes, dentre eles o Bobby Firmino do Liverpool e também o Mahrez da equipe do City, mas tem outros jogadores bem interessantes. Não é à toa que o Al Ahly tem apenas 2 derrotas em 10 jogos e venceu 7 partidas, tá? Então, essa cotação de favoritismo do Al Hilal é pelo fato de dentro de casa de ser uma equipe muito forte, porém o Al Hilal está desfalcado do Neymar e vai ter um adversário bem forte pela frente. Utilizando o PDF de apoio, se você não tem acesso, é só se tornar membro do canal. São poucas rodadas ainda, né? A 11ª rodada, mas já dá para ver aqui 80% de vitória do Al Hilal em casa. Isso é muito forte. Foi o primeiro a marcar em 80% dos jogos. Ficou sem sofrer gol em 60% das partidas e não falhou em marcar em nenhum jogo. O Al Ahly saiu na frente em 75% dos jogos fora. Não falhou em marcar em nenhum jogo que esteve fora de casa, porém sofreu gol com muita frequência. Então, uma das coisas que diferencia as duas equipes por aqui é a quantidade de gols sofridos. Enquanto o Al Hilal tem 0,40 de média de gols sofridos, o Al Ahly tem 2,5 de média de gols sofridos por jogo. Isso realmente é muito diferente. O primeiro tempo das duas equipes, como eu tenho um Al Ahly que costuma sair na frente com bastante frequência, as duas equipes se impõem no primeiro tempo, tanto dentro quanto fora de casa, respectivamente. A diferença realmente vai sempre ficar pela quantidade de gols sofridos pelo adversário. Porém, o número de vitórias é alto, o número de gols marcados também é bem parecido. No segundo tempo, a superioridade do Al Hilal é um pouco mais presente, né? O número de vitórias é bem maior, o número de derrotas não existe, e a equipe sofreu apenas um gol na segunda etapa. Já a equipe do Al Ahly marcou apenas 3, né? Metade do que o adversário, e sofreu 6 gols comparado com o Al Hilal. É bem diferente, né? O segundo tempo mais acessível. Se você é um trader por aqui, sempre que eu falo da Arábia Saudita, eu comento sobre a questão de liquidez, a quantidade de dinheiro disponível no mercado para a gente poder comprar e vender posições, e também falo da fluidez, da quantidade de dinheiro transacionado, né? Às vezes tem muito dinheiro lá parado, mas não tem ali ninguém comprando e vendendo. Então você fica com uma fluidez muito baixa. Às vezes você quer fazer uma entrada para poder buscar uma correção e às vezes não tem muita fluidez no mercado. Às vezes você quer uma liquidez para conseguir fechar uma posição num contra-ataque, numa bola parada, e não tem. Então a primeira coisa que você precisa averiguar, se você é um trader, é isso, tá? Eu acho que é um jogo que dá pra gente explorar uma leitura de jogo por aqui, porque eu não vejo esse favoritismo todo do Al Hilal. Eu sei que o Al Hilal é um time muito forte, mas a ausência do Neymar obviamente pesa. O Al Hilal é um excelente time dentro de casa, mas o Al Ahly é uma equipe que se reforçou muito bem, é chamado, né, as panelinhas ali da Arábia Saudita, junto com o Al Nassr, o Al Ittihad, o Al Tahun e também o Al Hilal. Tem outros, o Ettifaq também se reforçou muito bem, mas sinceramente são duas equipes muito fortes, então esse favoritismo acaba levando em consideração o fator casa, tá? Eu acredito sim que o Al Hilal tem condição de se complicar por aqui, então é muito bom a gente aplicar uma boa leitura de jogo. Se você é um punter, eu não vou te indicar nada a favor do mercado de resultados por aqui. Utilizando os últimos jogos entre eles, a gente sabe que o ambas marcam um fator frequente e também o mercado de over 1,5 gols. O mercado de over 1,5 gols está muito esmagado nesse momento. Eu não consigo te indicar isso de pré-live. Você teria que trazer isso para o live
pelo menos ali no início do segundo tempo para pensar numa cotação mais próxima de 2. Dá para pensar num cenário de 3 gols? Na minha opinião, sim. Pela qualidade técnica ofensiva das duas equipes. Se não tiver suspenso, o Al Hilal tem o Michael, tem o Mitrovic, tem o Malco, que é um dos melhores jogadores de ataque dessa equipe. E o Al Ahly também tem o Firmino, se não tiver machucado ou suspenso, tem o Mahrez. É uma equipe muito, muito forte, então dá para pensar nesse 2,5, mais valorizado, obviamente. E se a gente pode pensar no 2,5, a gente também pode pensar numa situação de ambas as equipes marcando por aqui. 3,5 na primeira divisão da Alemanha, jogo dos desesperados. O último colocado, Mainz, fora de casa contra o Bochum, penúltimo colocado, o Mainz com 2 pontos, o Bochum com 4 pontos. As duas equipes que ainda não venceram, as duas únicas, que ainda não venceram nessa primeira divisão depois de 8 rodadas disputadas, tá bom? É um jogo pra gente pensar numa possibilidade de trabalhar aqui no resultado final, no mercado de match odds, uma correção de preço se você é um trader? Eu acho que sim, mas sempre com muita cautela, porque como a gente tem as duas piores equipes do campeonato, as defesas já são mais defasadas e, obviamente, as duas equipes olham uma para outra e pensam, esse cara aqui eu tenho que ganhar. Então você tem muito mais trocação, muito mais intensidade em busca da vitória. E aí talvez aquela situação de superioridade que a gente busca no trade para poder estar confortável na posição, a gente tenha mais dificuldade de encontrar por aqui, tá? Então, muita cautela. Para mim é um jogo que dá para pensar em correção, mas que tem uma tendência de ser um jogo assim, ó, liga a faísca e começa a ficar aquela maluquice de gols, tá bom? O Bochum concedeu em 8 das últimas 10 partidas e concedeu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. Teve o over HT em 8 de 10, então dá para ficar de olho nesse cenário. O mais também teve o over HT em 8 de 10, o over 2,5 nas últimas 6 de 10, concedeu nas últimas 8 e marcou nas últimas 8. Então, sinceramente, ó, vamos pegar os últimos jogos do Bochum aqui dentro de casa. Então vamos pegar os jogos do Bochum dentro de casa. Tomou 3 do Gladbach, 1 do Frankfurt e 1 do Dortmund. Foram 3 jogos apenas em casa. Não venceu nenhum, mas marcou gol em todos. Tivemos ambas marcam em todos. O mais fora de casa também não venceu nenhuma, perdeu para o União Berlim por 4, perdeu para o Bremen por 4, perdeu para o Augsburg por 2 e empatou 2-2 com o Borussia Mönchengladbach. Somente no jogo com o Bremen ele não conseguiu marcar, o restante dos jogos ele conseguiu marcar gol. Então a gente pode ter sim uma situação aqui interessante se você é um punter. Para o ambas marcam sim, dá para pensar até numa odd um pouco mais alta, dá para pensar numa situação de over 2,5 gols e para pensar num cenário mais tranquilo de over 1,5 você precisa torcer para que a partida comece um pouco mais truncada. E aí que ela comece a abrir ali para o final do primeiro tempo, início do segundo, para que você consiga uma odd do over 1,5 um pouco mais aceitável, tá? Para mim é um jogo onde as duas equipes olham uma para outra e pensam, esse cara que eu tenho que ganhar, não dá, é adversário direto, é um time que tá mal igual eu, e aí a gente pode ter essa trocação, essa intensidade maior e acabar sendo um jogo interessante para gols. Tomara que seja assim, porque fazer jogo de lanterna e vice-lanterna 0-0 é o ó. Às 16 horas na Premier League, o líder da competição enfrenta o Crystal Palace fora de casa. O Crystal Palace, sempre que ele estiver jogando em casa, independente se a fase do Crystal Palace não for boa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma equipe que se mantém, muitas das vezes, na Premier League por conta do seu desempenho dentro de casa. Então, independente de quem seja que vai enfrentar o Crystal fora, é muito provável que essa equipe tenha a tendência de se complicar. Então, a primeira coisa que eu já levanto essa dúvida para você, né? Essa questão, a possibilidade do Tottenham se complicar por aqui. Mas é bom a gente pesar também a balança do momento. O Tottenham do Postecoglou é um time que está num momento muito bom. E quanto melhor o momento da equipe, melhor a questão emocional. Parece que as coisas começam a dar certo. Aquele passe que na maioria das vezes a equipe tem dificuldade, ele começa a entrar. Aquele lançamento de bola que não dava certo, começa a dar certo. O cruzamento vai na cabeça do atacante. Geralmente as coisas começam a dar muito certo, né? E é um momento bom para o Tottenham liderar porque não é um momento de tanta pressão, né? O Tottenham não é uma equipe que tem experiência de títulos, a gente sabe disso. Então não é um momento ruim para o Tottenham puxar ali uma distância das outras equipes. É provável que o Tottenham seja alcançado? É provável, tá? Mas não é um momento ruim porque não é fase final do campeonato, não tem uma pressão tão grande assim, e o Tottenham está aproveitando que ele não está presente nas competições da UEFA e está abrindo vantagem, e está num bom momento, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Crystal Palace dentro de casa, o Crystal não marca há 2 jogos, não marcou contra o Fulham e não marcou contra o Forest. A última vitória foi um 3-2 contra o Wolverhampton, e a última derrota foi 1-0 contra o Arsenal. Então o Arsenal, que é o postulante ao título esse ano junto com o City, e também vamos dizer como Tottenham com o Liverpool, venceu por apenas 1-0 ali. O Tottenham fora de casa vem de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Porém, Tottenham marcou gol em todos os jogos. 2 no Arsenal, né, o seu principal rival ali no derby, vamos dizer assim. 1
no Luton Town, 5 no Burnley, 1 no Fulham, aqui acabou sendo eliminado, né? Era uma Copa da Liga Inglesa, 2 no Bournemouth e 2 na equipe do Brentford. Então, ofensivamente, mesmo com a saída do Harry Kane, o Tottenham tem dado liga, tem dado resultado. Os últimos jogos, entre eles, o Tottenham venceu os últimos 3 e venceu 4 dos últimos 5. E quando venceu, marcou 4-1, 3-0, 4-0 e apenas em uma situação tivemos 1-0. Quando o Crystal Palace venceu, também foi 3-0. Então, dá para pensar num cenário de gols por aqui. Não precisa puxar a corda, mas dá para pensar num cenário interessante. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver pela predominância de cores amarelas e vermelhas que o Palace não está numa boa fase ainda dentro de casa. 25% de vitória e 25% das vezes saiu na frente do placar mostra uma equipe bem mediana. Porém, é uma defesa sólida, não é uma equipe que toma tanto gol. Em 50% dos jogos a equipe não sofre, tem uma média de menos do que um gol sofrido e é menor até do que o próprio Tottenham. O Tottenham venceu 60% dos jogos que fez fora, foram poucos jogos ainda, né? Apenas 5, mas ainda assim é uma situação interessante. Não falhou em marcar em nenhum jogo e em 40% dos jogos não sofreu gol. O primeiro tempo do Tottenham é melhor fora de casa do que o do Crystal em casa, porém o Crystal Palace não perdeu ainda no primeiro tempo dentro de casa. Não marcou gol, não sofreu, não venceu, nem perdeu. 100% de empate, né? Óbvio que é um cenário que tende a mudar ao longo dos jogos. O Tottenham vence mais. O Tottenham, apesar de não ter perdido também nenhum primeiro tempo fora, venceu 40%, mas tomou 4 gols. 2 gols a menos apenas do que fez. Então é um time que cede oportunidade. No segundo tempo, mais superioridade do Tottenham por aqui, o dobro de gols marcados, um pouco menos de gols sofrido, mais vitórias e nenhuma derrota. Então sim, existe uma superioridade técnica por aqui. Talvez o fator casa do Palace venha realmente a complicar o Tottenham, a gente não sabe, mas tecnicamente e o que vem desempenhando na Premier League, o Tottenham é sim o favorito por aqui. Se você é um trader, a primeira coisa que eu sempre te aconselho, benefício da dúvida. Não é porque o Tottenham é líder do campeonato e venceu as últimas 3 partidas seguidas contra o Palace que a gente já pode colocar um back Tottenham aqui e ir embora. Na minha opinião, o Palace tem total condição, principalmente no primeiro tempo, de complicar um pouco a vida do Tottenham. Então, aplique o benefício da dúvida, faça uma boa leitura de jogo e tente estar a favor do Tottenham somente nos bons momentos da equipe. Para estar a favor do Tottenham nos bons momentos da equipe e conseguir sair com segurança ali, com agilidade, você precisa trabalhar numa bolsa esportiva, numa exchange. E eu vou deixar aqui embaixo a minha parceira Betfair para você se cadastrar e ganhar um bônus de R$200 e também o meu curso para você já aprender de uma vez como funciona tanto a questão inicial das exchanges, mas também a trabalhar de uma maneira mais avançada. Tá bom? Essa é a minha ideia por aqui, buscar essa leitura de superioridade do Tottenham em alguns momentos para estar ou a favor dele ou contra o Palace. Se você é um Panther, eu não vou te indicar a vitória seca do Tottenham por aqui por respeito, na maioria das vezes, ao que o Palace costuma fazer em casa. O que eu te aconselho é, espera o jogo começar, verifica qual é o comportamento do Tottenham nesse jogo. E se for trabalhar a favor do Tottenham, eu gosto de pensar em algo com empate a nulo. Se o Palace sair na frente do placar, como o Tottenham vem marcando em todos os últimos jogos fora, dá para pensar numa situação de dupla chance, numa recuperação do Tottenham. Mas é bom, antes de fazer essa entrada, você verificar se o Palace de fato recuou e se ele chamou a equipe do Tottenham para cima, tá bom? Dá para pensar no mercado de gols? Bom, se nos últimos 5 jogos a gente só teve um jogo com 1-0, então dá para pensar no cenário de over 1,5, talvez ali no segundo tempo, ou até, quem sabe, numa situação de 2,5 gols. Já é muito arriscado. Então, para valer a pena esse risco, você precisa de uma recompensa bem maior também. Senão não vale a pena se expor por aqui. 7 horas da noite na Série B, o Ceará enfrenta o Sport, cotações extremamente parelhas por aqui. O Ceará ocupa a 11ª colocação com 43 pontos e, na minha humilde opinião, a chance do Ceará buscar uma classificação aqui para a primeira divisão esse ano, ela é praticamente nula, né? Com 13 pontos de distância para o Juventude fica muito complicado, faltando apenas 5 rodadas. Então, sinceramente, o Ceará ele nem cai e nem vai conseguir subir, provavelmente, esse ano. Apesar de estar na 2ª colocação, o Sport não pode vacilar, porque os próximos adversários do Sport são o Mirassol, que briga pelo acesso, o Goianiense, que é adversário direto, e o Vitória, na casa do Vitória. E isso, obviamente, vai apresentar para o Sport uma sequência muito difícil. Então, por mais que o Sport, nesse momento, esteja bem colocado, pode ser, sim, uma sequência que vai complicar um pouco a vida do Sport. Ou vai colocar de vez ele na Série A, de volta à Série A, ou ele vai ter uma complicação. Por isso é um jogo contra o Ceará muito importante. Mesmo a gente tendo uma balança de importância pesando mais para o lado do Sport, eu não vejo o Ceará abrindo mão de complicar a vida do adversário nesse jogo.
tá? Então, sinceramente, dá pra gente pensar aqui numa situação de correção de preço, se você é um trader, mas eu também vejo uma possibilidade da gente trabalhar pelo menos uma situação de 2 gols. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 2-0, 1-0, 2-1, 3-2 e 0-0. Para quem é supersticioso, o mandante tem ganhado nas últimas 4 últimas partidas. 2 do Sport e 2 do Ceará. E das últimas 2 vezes que o Sport visitou o Ceará na casa do Ceará, 2-1 e 3-2 para o Sport. Então, tivemos ambas marcam, tivemos o over 2,5. Eu acho que esse over 1,5 aqui é um cenário até bem interessante. A não ser que o Sport preze pelo empate, que eu não acho um resultado bom, sinceramente, pela sequência que a equipe vai enfrentar, ou se o Sport sair na frente e resolver se fechar. Mas, sinceramente, como o Sport vem sofrendo gol fora de casa com frequência, sofreu do Juventude, do Avaí, do Botafogo de Ribeirão e do Guarani, só não sofreu do ABC, e como o Sport também vem marcando em todos os jogos, marcou contra todas essas equipes, dá pra gente pensar assim no cenário de over 1,5 e até, quem sabe, num ambas marcam sim. Além dos jogos que a gente comentou por aqui, nós temos vários jogos extras nessa sexta-feira, começando pela segunda divisão da Alemanha. Não são jogos assim que estão criando uma expectativa tão grande, mas tem alguns cenários interessantes. O Greuther Fürth enfrenta aqui o Osnabrück. O Osnabrück não está numa boa fase e o Greuther Fürth também precisa melhorar um pouquinho. E aqui nós temos o Braunschweig contra o Fortuna Düsseldorf. O Fortuna vem de uma virada incrível no último jogo contra o Kaiserslautern. Perdia, se eu não me engano, por 3-1 e conseguiu um 4-3 no final. Excepcional. E vai enfrentar um Braunschweig que é um mandante que vem tendo dificuldade para vencer, mas é um mandante cascudo, que marca em todos os jogos. Então dá pra gente pensar em gols por aqui também, mas a vida do Fortuna, se o Fortuna quiser manter essa chama, essa esperança de subir para a primeira divisão, vai ter que melhorar o seu desempenho como visitante, vai ter que ter mais vitórias aqui, assim como vem tendo dentro de casa. Outro jogo interessante para gols pode ser o Kasim Pasa com o Istanbulspor, na Turquia. Já falamos sobre o Al Hilal e o Al Ahly. Às 16 horas na La Liga, a sensação, o Girona enfrenta o Celta Vigo, uma equipe que é segundo colocado, tem ataque melhor do que o Real, ataque melhor do que do Barcelona, tem o melhor ataque da competição na frente do Atlético de Madrid, tem uma das melhores defesas e enfrenta o Celta Vigo que está dentro da zona de rebaixamento, mas eu tenho muita dificuldade ainda de confiar no Girona, então eu coloquei como um favorito que pode se complicar. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Celta empatou a última, venceu 2 e depois perdeu em 2018 2 partidas. Então, não sei. Pela necessidade do Celta aqui, pode ser um favorito se complicando. Outros 2 favoritos que podem se complicar é o Guarani contra o Botafogo. Não porque o Botafogo briga por alguma coisa, acho que o Botafogo tá ali como o Ceará bem tranquilo. Porém, porque das últimas vezes o Botafogo venceu as 3 últimas contra o Guarani. E o Guarani precisa muito da vitória. E o outro favorito é o Novo Horizontino com a Ponte. A Ponte aqui briga contra o rebaixamento. A Ponte nesse momento está em 16º colocado. A Ponte nesse momento está na 16ª colocação e briga contra o rebaixamento diretamente aqui contra a Chapecoense e precisa de fato da vitória. O Novo Horizontino nos últimos jogos não tem tido resultados tão bons. São 4 jogos já sem conseguir vencer. Então pode sim ser um favorito que pode se complicar por aqui. Outros jogos extras para você complementar a sua grade de trabalho. Às 15h45 o Genoa enfrenta o Salernitana. O Genoa não é um time para ter essa cotação de 1,83, tá? Essa cotação do Genoa, ela tá aí porque o Salernitana vem muito mal. Outro jogo na França é o Nice contra o Clermont. O Nice é um dos melhores times da competição até o momento, é o único invicto até o momento e enfrenta o Clermont que está na zona de rebaixamento. E para finalizar também às 4 horas na Irlanda, confronta dos líderes. O Shamrock Rovers fora de casa com 65 pontos, enfrenta o St. Patrick's, segundo colocado em casa com 62 pontos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você puder deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, vai ser um prazer ter você por aqui nos próximos dias. Não esquece, gestão, juízo e a gente se vê no sábado. Um abraço.